Gênesis, capítulo 34. Uma reflexão da palavra de Deus aos nossos corações nessa noite. O tema da mensagem é: Deus está cuidando de tudo. Na verdade, não é Gênesis 34, é 33. Eu não sei porquê. Eu escrevi o 3 e saiu o 4 aqui. Não sei. Fui eu. Gênesis 33. Deus está cuidando de tudo. Aqueles que acharam, digo amém. Mesmo assentados, mas de olho na palavra de Deus e em reverência à sua santa palavra, estarei lendo todo o capítulo e os irmãos acompanhando. Diz assim então a palavra de Deus: Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. Ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele, e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele, e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos, e disse: Quem são estes que estão com você? Jacó respondeu: os filhos que Deus agraciou este seu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel, e se prostraram. Esaú perguntou: qual é o seu propósito com todos esses grupos que encontrei? Jacó respondeu: é para obter favor na presença de meu Senhor. Então Esaú disse: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarde o que você tem. Mas Jacó insistiu: não recuse. Se eu alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus, e você me acolheu tão bem. Portanto, aceite meu presente que eu lhe trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E insistiu com ele até que o aceitou. Não vou ler todo o capítulo, acho que aqui somente já está bom para tudo aquilo que nós temos para passar. Então, que Deus abençoe assim a porção da sua palavra. Vamos fechar nossos olhos mais uma vez e vamos falar com Deus. Pai amado, Deus santo, Deus de eterna graça e misericórdia, nós estamos aqui diante da tua palavra e nós queremos pedir a tua graça sobre nós, que o Senhor venha falar conosco. Eu peço, Pai, perdão pelos meus pecados, peço que o Senhor me purifique lábios, mente e coração, para que eu seja o porta-voz da tua palavra e teus filhos saiam daqui abençoados por ti. Ó Deus, confiantes naquele que cuida de nós, ó Pai. Fala conosco nessa noite em nome de Jesus e todos digam amém. Diga para o seu irmão aí: Deus está cuidando de tudo. Fala para ele: fica tranquilo, Deus está cuidando de tudo. Hoje eu quero convidar os irmãos a olhar não somente esse texto. Para nós entendermos o que está acontecendo aqui, nós vamos ter que voltar um pouco na história. Então hoje a mensagem, ela parece com aquele filme que começa pelo final, sabe como é que é? Aparece uma cena, aí depois vem aquela legenda, tantos anos antes, e começa a contar uma história. Então, essa história ela começa há muitos anos antes. Começa lá no capítulo 25 de Gênesis. Eu não vou ler, eu vou apenas contar, mas se os irmãos puderem, vamos me acompanhando e deixa aberto aí no capítulo
25 de Gênesis, para que nós possamos entender o que está acontecendo e o que Deus quer nos falar através dessa porção que acabamos de ler. Jacó é filho de Isaac. Isaac, você sabe, é o filho da promessa, o filho de Abraão. Isaac casou-se com Rebeca. Rebeca, filha de Labão, irmão de Sara, a mãe de Isaac. Isaac orou por Rebeca, porque Rebeca, assim como Sara, também era estéril. E o Senhor abençoou a Rebeca, de forma que ela engravidou, mas ela engravidou de gêmeos. Na sua gravidez, diz a palavra de Deus, que os filhos lutavam já dentro do ventre. Imagina como é que é, né, mãe? Você que já é mãe e sabe quando o filho começa a chutar, só um só, né? Mas haviam dois e diz a palavra que eles lutavam e Rebeca ficou em agonia com isso e ela clamou a Deus, ela perguntou ao Senhor, o que é isso que está acontecendo? E Deus respondeu para Rebeca no versículo 23 do capítulo 25 e disse para Rebeca, Rebeca, 2 nações há no seu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. 2 povos, e o mais velho serviria ao mais novo. Passou-se o tempo e Rebeca teve os 2 filhos. O primeiro nasceu ruivo, cabeludo, e ele recebeu o nome de Esaú. E o segundo nasceu segurando no calcanhar de seu irmão, e por isso deram-lhe o nome de Jacó, e foi o mais novo. Diz a palavra de Deus, no decorrer do texto, que Esaú ele se tornou caçador, homem de caça, e Jacó um homem pacato. E também o texto da palavra de Deus diz que Esaú foi mais apegado ao pai, e o pai saboreava a sua caça. O pai gostava, Isaac gostava quando Esaú saía e trazia uma caça e preparava um ensopado, um guisado daquela caça para o seu pai. E já Jacó foi apegado à sua mãe. Então, a palavra diz até que Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó. Houve um dia que Esaú, eles já grandes, porque Esaú era caçador e Jacó vivia em tendas. Provavelmente ele seria até um pastor de ovelhas, de cabritos, até pelo texto à frente nós podemos imaginar isso. Houve um dia que Esaú saiu para caçar, mas ele não teve bom êxito na caça. E quando ele vem morto de fome, ele vem cansado, e Jacó havia feito um ensopado, em alguns textos diz que era um ensopado de lentilha. E Esaú, com fome, chega para Jacó e fala, me dá um pouco desse negócio vermelho aí que você fez. E é por isso que Esaú tem o nome de Edom, que significa vermelho. E Jacó disse para Esaú, olha, eu troco isso aqui pelo direito da sua primogenitura. E Esaú fala assim, bom, o que vai adiantar o meu direito de primogenitura se eu morrer de fome? Então ele negociou com Jacó. Esse direito de primogenitura era que os 2 filhos tinham direito à herança, mas o mais velho tinha o direito ao dobro da herança do mais novo. Mas o texto diz que Esaú ele desprezou o seu direito de primogenitura ali naquela história. O tempo foi passando e Isaac envelheceu. Me dá um pouquinho mais, eu estou falando muito forte. Eu pedi para baixar, agora eu peço para aumentar. Eu sou um problema na vida desses operadores de som. Continuando, Isaac envelheceu. Isaac entendeu que já estava na hora dele partir. Então, ele que já não conseguia nem mais enxergar por causa da sua velhice, ele chama Esaú e diz, meu filho, vá buscar uma caça e faz um ensopado daquele que eu gosto, para que
eu possa lhe abençoar. A mãe de Jacó ouviu aquela conversa. A mãe de Jacó ouviu aquela conversa e quando Esaú parte para caçar, ela chama Jacó e diz para Jacó: Jacó, seu pai combinou isso e isso com Esaú, mas faz o que eu estou mandando você fazer. Vai até o campo, pegue 2 cabritos bons, que eu vou fazer um ensopado para o seu pai, e você vai se fazer do seu irmão, para que seu pai abençoe você no lugar do seu irmão. Jacó tem medo daquela história, daquela situação, daquela ideia. Ele vai falar: mãe, se meu pai descobrir, ele vai me amaldiçoar ao invés de me abençoar. O meu irmão é peludo e eu sou liso, como isso vai acontecer? E ela fala: vai fazer o que eu estou mandando, que eu vou dar um jeito nisso. E Jacó vai, pega os cabritos, a sua mãe faz o ensopado, ela pega uma pele e põe em cima de Jacó, pega uma roupa de Esaú e põe em Jacó, pega o guisado, dá na mão de Jacó, e Jacó vai até Isaac. Isaac, quando escuta Jacó falando: pai, eis aqui o ensopado que o Senhor me pediu, agora para o Senhor me abençoar. E Isaac fala para ele: vem cá, você é Esaú mesmo? Ele diz: sou eu, pai. Vem cá para que eu possa tocar em você. E Isaac toca e sente o pelo de Esaú, sente o cheiro, e Isaac fala: a voz é de Jacó, mas o cheiro e a pele é de Esaú. E assim, Isaac abençoa Jacó, ao invés de abençoar Esaú. E quando ele termina de abençoar Jacó, me chega Esaú com o ensopado para ser abençoado para o seu pai. Mas a bênção já tinha ido todo para Jacó. Isso nós sabemos que gera muita raiva em Esaú. Esaú fica irado com a trama que foi feita pelo seu irmão, induzido pela sua mãe. E diz o texto que a partir daquele dia Esaú queria matar Jacó. Esaú disse o seguinte: eu vou esperar o meu pai morrer e eu vou matar meu irmão. E não seria impossível isso de acontecer. Nós já vimos na Bíblia uma história dessa lá no início, quando Caim mata Abel. O que a sua mãe ouve? Rebeca sempre estava com os ouvidos ligados. A sua mãe ouve. Chama o seu marido, chama Isaac e fala: nós temos que mandar Jacó embora. Então, ela manda Jacó ir para a casa do seu irmão Labão, para que ali ele se escondesse do seu irmão, até que a ira do seu irmão se aplacasse. E assim começou uma história, uma nova situação na vida de Jacó, como nunca houve antes. Ele tem que pegar as suas trouxas e ele vai para Padã Arã, a terra de seu tio. Mas na sua fuga, Deus encontrou Jacó. Diz a palavra de Deus que no meio do caminho, em Betel, na cidade que se chamava Luz, o Senhor apareceu a Jacó, e no capítulo 28 de Gênesis, o Senhor diz o seguinte para Jacó: eu sou o Senhor, no capítulo 28, versículo 13, se você quiser acompanhar. Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. Versículo 14, a sua descendência será como o pó da terra. Você estenderá para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis, olha só o que ele diz no versículo 15, quer dizer: eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra. Farei com que você o quê? Volte para esta terra. Porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Deus fez uma aliança com Jacó. Inclusive mais à frente Jacó vai falar: se o Senhor me abençoar e me trouxer de volta para essa terra, o Senhor será o meu Deus, e eu lhe darei o dízimo de tudo que eu receber. Assim Jacó vai para Padã Arã.
Nós conhecemos a história. Jacó chega lá e conhece Raquel, sua prima, filha de Labão. E Jacó vai trabalhar 7 anos para receber Raquel como esposa. Diz a palavra que os 7 anos se passaram como alguns dias, porque Jacó amava muito Raquel. Mas no dia do casamento acontece uma coisa inusitada, uma coisa estranha, porque ao invés de dar Raquel como esposa, Labão dá Lia para Jacó, mas Jacó só reconhece isso no outro dia. Porque Lia era mais velha e não se dava a mais nova para casamento antes de dar a mais velha. E Jacó fica muito irritado com aquilo. E Labão fala para ele, não se preocupe, eu vou lhe dar Raquel também. Daqui a 2 semanas você recebe Raquel e trabalha mais 7 anos pelo direito de receber essa segunda filha em casamento. Então Jacó, depois de trabalhar 7 anos, ele vai ter que trabalhar mais 7 anos. Mas durante esses 7 anos não foram 7 anos de tranquilidade. Foram 7 anos de muitos trabalhos. Aliás, além dos trabalhos, começa uma guerra dentro da sua casa. Que guerra? A guerra pelas mulheres de receberem o valor do seu marido. Porque Lia, embora ela não era amada por Jacó, não era a escolhida de Jacó, Lia lhe deu a Jacó de cara 4 filhos. Os 4 primeiros filhos de Jacó foram de Lia, e enquanto isso, Raquel era estéril, não lhe dava filhos. Raquel, querendo competir com a sua irmã, dá a sua serva para que Jacó tivesse filhos, e Jacó tem 2 filhos com a sua serva. Lia, por outro lado, fala, não, eu não vou ficar por trás, e dá a sua serva também para Jacó ter filho. E Jacó tem mais 2 filhos com a outra. E daqui a pouco Lia engravida de novo, e Raquel começa a ficar desesperada, até que tem um momento que Deus, que também com uma história muito interessante, que Deus abre a madre de Raquel, e Raquel dá um filho a Jacó, cujo nome era José. Quando José nasce e Jacó cumpre os 7 anos de trabalho, na verdade, depois disso, né, os 7 anos de trabalho para pagar por Raquel, Jacó resolve voltar para a sua terra. No capítulo 30, versículo 25, nós vemos isso. Jacó diz, diz a palavra, depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão, deixe-me voltar ao meu lugar e à minha terra, dê-me os meus filhos e as mulheres pelas quais trabalhei para o Senhor e partirei. O Senhor sabe muito bem quanto e de que maneira o servi. Jacó queria voltar para a sua terra, mas diga para o seu irmão, ainda não era o momento de Deus. Não era o momento de Deus. Labão reconhece que, desde que Jacó chegou até este momento, que 14 anos haviam se passado, Deus o abençoou muito. Então, Labão fala para Jacó, me diz qual é o teu salário, e fica aí, trabalha com a gente. E Jacó combinou um salário, o salário eram as ovelhas malhadas, listradas e salpicadas, seriam de Jacó, e as outras seriam de Labão. Mas o texto mostra também que Jacó agora começa a ser enganado, porque quando eles combinam isso, o que Labão faz? Manda seus filhos pegar as salpicadas, as malhadas, as listradas e levar para longe de Jacó. Mas Deus estava com Jacó. E Deus o continuou abençoando. E Deus fez ele prosperar. Diz a palavra de Deus que as melhores ovelhas, os melhores cabritos, os mais fortes, davam crias malhadas, salpicadas e listradas. E assim Jacó foi se enriquecendo. Só que os filhos de Labão viram que Jacó estava enriquecendo muito. E eles provocaram seu pai e falou, olha só, esse camarada chegou aqui sem nada e já está tendo quase a mesma quantidade que você tem, pai. Isso não é certo. Então Labão começa a ficar olhando para
Jacó de uma forma meia estranha, até que chega o momento de Deus na vida de Jacó. Porque no capítulo 31, diz assim, no versículo 1 em diante, Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão que diziam, Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai e juntou toda essa riqueza a partir do que era do nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E o Senhor, no versículo 3 do 31, e o Senhor disse a Jacó, volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. Porque Deus já havia dito 20 anos atrás o que para Jacó? Eu não vou lhe abandonar. Só que havia um problema. Havia um problema para ser resolvido. Jacó pega de madrugada seus filhos, suas esposas, tudo que tem, e ele foge da presença de Labão. Ele não avisa para Labão que ele ia embora. Labão vai ao encalço de Jacó, mas esse não era o maior problema. Jacó se resolve com Labão e Labão volta para casa. Jacó tinha um problema mais sério para resolver do que o problema de Labão. Era o seu problema com Esaú. Ele saiu de lá com um irmão que queria matar ele. E agora ele tem que encarar esse irmão. Aí, Jorginho. E a gente sabe na história que desde o início, Esaú ele era o quê? Guerreiro, caçador, homem do campo. E Jacó ele era o quê? Pacato. O que Jacó faz? Ele manda à frente presentes para Esaú. Separa bois, ovelhas. Porque a ideia dele era aplacar, guarda isso, a ideia de Jacó era aplacar a raiva do seu irmão. Era mandar aquele povo todo, aqueles presentes todos, para que seu irmão pudesse ficar mais calmo e ele chegar e pedir perdão ao seu irmão e tudo mais. Ele divide seu povo em dois grupos. E ele atravessa o val de Jaboque. O val é o que? É uma parte do rio que é rasa, em que todos podem atravessar andando. Nessa madrugada nós sabemos que Jacó tem um encontro com Deus. Ele luta com Deus a noite toda, falando, Senhor, me abençoa. E Deus o abençoa, Deus toca, né, na sua coxa, ele fica manco, e ele vê a face de Deus, porque ele diz, esse lugar é temível, e ele dá o nome de Peniel, porque ele fala que ele viu a face de Deus, e a sua vida foi salva. Depois dessa noite, foi a hora X, foi a hora H, para não falar o dia D, é a hora H. E é exatamente o texto que acabamos de ler no capítulo 33. Jacó vai encarar o seu irmão face a face. Diz a palavra que quando ele avista Esaú vindo com 400 homens de guerra, 400 guerreiros, ele vai se encurvando 7 vezes, até se encontrar com Esaú. Mas quando ele encontra com Esaú, ele é surpreendido pelo perdão do seu irmão. Parece que Jacó encontra com outro Esaú. Aquele Esaú que queria matar Jacó, o que ele faz? Ele desce do cavalo, ele abraça seu irmão, ele beija seu irmão e ele chora com seu irmão. Uma das cenas mais lindas de perdão que existe na Bíblia. Uma das cenas mais marcantes, e para mim é tão marcante que eu fico fazendo uma pergunta. O que aconteceu com Esaú durante esses 20 anos?
O que aconteceu com Esaú esses 20 anos para que ele nem sequer ouvisse um pedido de perdão do seu irmão e simplesmente abaixasse, saísse do seu cavalo e abraçasse seu irmão, beijasse e chorasse com seu irmão? E é com base nessa pergunta que eu quero trazer algumas aplicações para a nossa vida nessa noite. Porque o que concluímos dessa história, em primeiro lugar, é que Deus, repete comigo, Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando sempre de tudo. Tem aqui, Jorge? Tem aqui, obrigado. Não, tá bom. Obrigado, querido. Deus está cuidando de tudo e está cuidando sempre de tudo, ainda que você, ainda que eu, ainda que nós não estejamos vendo, mas Deus está cuidando. Deus está presente. Deus estava cuidando de Jacó enquanto ele estava trabalhando e sendo enganado pelo seu sogro. Não pense que os 6 anos de Jacó foram moleza, não foram não. Veja só no capítulo 31, versículo 38. Olha que quando Labão vai atrás de Jacó, Jacó faz um resumo de como foi a sua vida. 38 de 31. Jacó fala o seguinte para Labão: 20 anos, quantos anos? 20 anos eu estive com o Senhor. As suas ovelhas e as suas cabras nunca perderam as crias, e não comi um só carneiro do seu rebanho. Não lhe apresentei os animais que eram despedaçados pelas feras. Assumi o prejuízo. Da minha mão o Senhor o requeria, tanto roubado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, e de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci na sua casa, 14 anos trabalhei para o Senhor pelas suas 2 filhas, e 6 anos trabalhei para conseguir o seu rebanho. 10 vezes o Senhor mudou o meu salário. Se não fosse, olha isso, se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo, o Senhor me despediria agora de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e ontem à noite ele repreendeu o Senhor. Deus estava cuidando de Jacó durante todos esses anos. Ele poderia realmente sair com as mãos vazias, mas o Senhor já havia prometido que estaria com ele todo o tempo. E não somente isso, isso aqui Jacó está vendo Deus cuidar. Jacó está vendo Labão roubar ele e Deus dá em dobro. Labão rouba e Deus abençoa. Labão tira as ovelhas listradas, que era o combinado, Deus faz a ovelha da cria, gente. Aqui Jacó estava vendo. Mas Jacó não estava vendo que Deus, durante esses 20 anos, estava também transformando a vida do seu irmão Esaú. Sabe-se lá como. Eu entendo que quando Jacó quis voltar para a sua terra, Esaú não estava pronto ainda. Por isso o Senhor fez com que ele ficasse lá, trabalhando mais 6 anos, porque sabe-se lá como estaria Esaú se ele voltasse no 14º ano da sua estada lá em Padã Arã. Deus está cuidando sempre. E eu creio nisso. Mesmo quando não estou vendo, mesmo quando não estou entendendo, eu creio que é um Deus trabalhando, que está vendo além do que eu posso, que está vendo mais fundo do que eu posso, e está preparando algo para nos surpreender, e sermos um dia surpreendidos como Jacó foi. A segunda coisa que precisamos aprender é que o fato de estarmos passando por um momento difícil não significa abandono de Deus. Porque Deus não abandona aqueles com quem Ele tem aliança. Repete comigo, Deus não abandona aqueles com quem Ele faz aliança. Deus fez uma aliança com Jacó. Deus chamou Jacó.
Jacó estava fugindo, Jacó era fugitivo, Jacó não tinha nada para apresentar a Deus, ele só estava com... Eu fico imaginando Jacó igual aquelas imagens antigas de uma vara e uma trouxa assim carregada, era como Jacó estava, fugindo porque o irmão queria matá-lo, porque estava com razão, com raiva dele. Deus encontra ele, chama ele, faz promessas para ele, e o nosso Deus, ele é fiel em todas as suas promessas. Mas isso nos leva a uma outra verdade, porque o fato de sermos aliançados com Deus não nos exime das adversidades da vida. Veja as lutas que esse homem passou durante esses 20 anos. Ele foi injustiçado, Deus estava tratando ele, nós sabemos disso. Mas ele estava passando por lutas. Quando nós estamos passando por lutas, nós não ficamos falando, tá bom, Deus pode bater, que eu sei que eu tenho que aprender. Alguém fala isso, ninguém fala. A gente sente o momento da dor, a gente sente o momento da crise. A gente chora, a gente reclama. Até que Deus, o Espírito Santo vai tratando e a gente vai confiando nas promessas, na palavra do Senhor. Porque o fato de estarmos aliançados não nos isenta das adversidades dessa vida. Jacó teve muitos problemas familiares. Nós vimos aqui alguns, mas depois dessa história, nós vemos Jacó tendo outros problemas. Nós vamos ver a sua filha que foi abusada e o seu irmão faz aquela trama e acaba com o povo e Jacó tem que sair correndo da sua cidade. Nós vamos ver Judá se prostituindo com a sua nora. Não tem nada a ver, é outra coisa. Não, eu duvido se isso acontece na nossa família, se não gera um problemão para toda a família. Sim ou não? Os irmãos vendem seu filho mais novo para o Egito. Mas em todas essas coisas, o Deus de Jacó não o abandonou, o ajudou, foi com ele e sempre deu a vitória. Quando Jacó tem que sair fugido daquele povo que o seu filho exterminou, a palavra de Deus diz que Deus colocou um terror naquele povo e o povo não perseguiu Jacó, porque Deus estava com ele. Outra coisa que nós precisamos entender é que o nosso futuro está nas mãos de Deus. Que o que faz diferença na nossa vida, já que nós não somos isentos das adversidades desse mundo, o que faz diferença na nossa vida é que as promessas de Deus nunca deixarão de se cumprir, e o nosso futuro está nas mãos dele. Ele não vai te abandonar, creia nisso. Ele está conosco, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte. Ele está conosco. Ele fará com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, porque nós o amamos. E porque Ele mesmo colocou esse amor. Ele está cuidando de tudo. Você precisa crer nisso. Não descreia. Não entre... Não deixe que o problema seja maior do que a sua fé. Não deixe que a adversidade seja maior do que a sua fé. Creia que há um Deus cuidando de você. Creia que há um Deus que não lhe abandona. E creia que há um Deus que vai continuar te surpreendendo cada vez que você tiver uma adversidade, um milagre. Deus vai te surpreender, como Deus fez com Jacó. Porque Jacó, como eu falo, quando houve esse problema, que o seu filho extermina com os homens de uma cidade, Jacó sai com medo. Mas Deus põe um terror de forma que a vizinhança não vai atrás de Jacó. Mas há um momento que também Jacó foi surpreendido pelo milagre do Senhor e que Deus estava cuidando, ele não imaginava que Deus estava cuidando. Foi quando o seu filho mais querido foi vendido para o Egito. Imagina, cerca de 12 a 14 anos, Jacó sofre pela perda do seu filho, porque seu filho para Jacó estava morto. E quando chega a fome, que a coisa vai ficar estreita, Jacó é surpreendido, porque o filho que para ele estava morto, ressurge como o salvador da sua família. José para Jacó, ele saiu de morto
para um governador do Egito. Eu pergunto a você, quando e em que ocasião isso passou na cabeça de Jacó? Nunca. Mas Deus estava cuidando. Essas foram as palavras de José para os seus irmãos. Vocês intentaram mal contra mim, mas isso veio de Deus para que a nossa família toda fosse salva. Deus está cuidando de mim. Assim, né? Nos detalhes, cuida de mim. Sobrenatural. Deus cuida, Deus está cuidando. Deus cuida da nossa vida aqui. E Deus cuida da nossa vida na eternidade. Porque, amados, eu quero terminar dizendo que esse evento aqui de Jacó com Esaú, ele reflete a nossa realidade espiritual com Deus. Porque Jacó fala, eu estou chegando no final, no capítulo 33, versículo 10, Jacó fala algo muito interessante para Esaú. Veja só. Quando Jacó insiste para que Esaú recebesse os presentes, ele diz assim, versículo 10, não recuse, se alcancei favor na sua presença, peço que aceite meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o quê? O semblante de Deus. Ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus. Jacó usou o mesmo termo, as mesmas palavras que ele havia usado naquela noite, quando ele viu a face de Deus e não foi morto. Veja só o versículo, capítulo 32, só voltar um pouquinho. 30 do capítulo 32, versículo 30 do capítulo 32. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse o quê? Vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Ou seja, aqui, lá no versículo, no capítulo 33, 10, está falando semblante. Mas a palavra no hebraico, usada tanto para semblante, como rosto, como face, é a mesma palavra. Jacó usa a mesma palavra se referindo a olhar para Esaú e ver o semblante de Deus, com a mesma palavra que ele havia usado lá antes de atravessar o val de Jaboque, quando ele lutou com Deus e viu a face de Deus. E ele disse aqui que ver a face de Saul é como ele estivesse vendo a face de Deus. Por que Jacó disse isso? Sabe por que Jacó disse isso, amados? Porque naquele momento, Esaú, ele estava sendo um reflexo do Deus misericordioso que esteve com Jacó no val de Jaboque. Ele estava sendo um exemplo da misericórdia de Deus. Ele estava sendo um reflexo do Deus que em Cristo Jesus perdoa o pecado. Porque Esaú ali, ele não levou em conta a ofensa que Jacó fez a ele. Da mesma forma que Deus não leva em conta as nossas iniquidades. Para Esaú, Jacó estava ali como se Jacó nunca tivesse feito nada contra ele. Da mesma forma que Deus apaga todas as nossas transgressões e todo o nosso passado. Esaú ali, ele não perdoou Jacó por causa dos presentes que Jacó quis, que Jacó estava insistindo. Esaú já se encontrou com Jacó, com o perdão no coração, disposto a perdoar o seu irmão. E ainda mais, Esaú foi ao encontro de Jacó, da mesma forma que Deus veio ao nosso encontro, da mesma forma que Esaú foi ao encontro de Jacó para se reconciliar com Jacó, Deus veio através de Cristo ao nosso encontro para nos reconciliar com Ele. Sim, Esaú tipifica, neste momento,
o Deus Salvador, que em Cristo Jesus se reconciliou conosco. Porque o Senhor veio ao nosso encontro, não para nos destruir. Jacó tinha medo que Esaú viesse para o destruir, não é isso? Mas Esaú veio para fazer paz. E o Senhor veio até nós para nos fazer paz. Para fazer as pazes conosco. Esse é o Deus que nós servimos. Você consegue entender como que Esaú tipifica o Deus misericordioso e Cristo aqui? Consegue entender? Conseguir entender? Eu não estou dizendo que Esaú era Deus ali, mas Jacó viu umas atitudes de Esaú, as mesmas atitudes que Deus teve com ele ali no Val de Jaboque, porque Deus estava diante de Esaú diante de Jacó, e quando Jacó fala, eu vi a face de Deus e a minha vida foi salva, ele sabia que estando na presença de Deus ele poderia ser fulminado. Então Esaú fala, olha, ver você é como ver a face de Deus, porque você está sendo misericordioso como Deus foi misericordioso comigo. E ali reflete a misericórdia de Deus através de Cristo em nossa vida. E é por isso que eu digo que Deus, fala para o teu irmão de novo, Deus está cuidando de tudo. Da sua vida agora, da sua vida no futuro. É por isso que Paulo, lá em Romanos capítulo 8, ele vai falar, porventura, aquele que não poupou seu próprio filho, porventura não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Deus nos salvou. Diga, Deus me salvou. E Ele cuida de mim. Então assim, que confiemos em todo o cuidado de Deus em nossa vida. Que a gente venha viver, nós venhamos a viver, mesmo nos momentos difíceis, crendo nesse Deus, que está cuidando de tudo. Confiar é um processo. Confiar no Deus que cuida. O que eu peço a Deus é que Ele coloque fé em nossos corações. Como é que você está hoje? Tem algo muito difícil? Tem algo muito complicado? Que parece que vai dar muito ruim? Paulo diz que Abraão, ele creu contra a esperança. Porque para Abraão, humanamente falando, não havia esperança para ele. Eles já eram velhos, já havia cessado os costumes de marido e mulher, a sua esposa estéril, 99 anos. Como que um homem de 99 anos, casado com a sua esposa também idosa, vai ser pai de multidões? Mas diz a palavra que ele creu. Isso lhe foi imputado para a justiça. Há momentos em minha vida que eu só tenho uma saída: crer no Deus que está cuidando de mim, da minha família, que está cuidando da tua família, que está cuidando da tua igreja. Há momentos que eu me deparo com situações na vida da família da fé, que eu olho e eu penso, humanamente falando, não tem como resolver essa situação. Mas eu não deixo de crer que há um Deus que, como nós pregamos domingo, tudo vê. Eu creio nesse Deus. E eu espero nesse Deus. Amém?